Olá galera, tudo bem? Bom, aqui nós estamos falando sobre quadriláteros, seguindo o cronograma da turma anual, tá joia? Então vamos embora. Gente, aula de hoje, quadriláteros, beleza? Quadriláteros é uma figura com 4 lados. E à medida que você vai dando particularidades aos lados desse quadrilátero, ele vai recebendo um nomezinho especial. Então esse quadrilátero que eu acabei de desenhar, perceba que ele não tem nenhuma propriedade com seus lados. Nesse caso, esse camarada é chamado de trapezoide. Perceba que o trapezoide ele pode ser dividido em 2 triângulos e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sendo 180 vai gerar que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero vai ser 360 graus. Nada mais nada menos do que 2 triângulos. Ok? Bom, e agora, se eu pegar esse trapezoide e colocar ele com 2 lados opostos paralelos, esse trapezoide vira um trapézio. Então, como definição, o trapézio é um quadrilátero que possui um par de lados opostos paralelos. Bom, se ele tem lados paralelos, qual é a propriedade que aparece a mais do trapézio? Retas paralelas, zorro. Então perceba que ao fazer o zorro aqui, eu consigo concluir algo sobre esse ângulo aqui de cima, alfa, e esse ângulo aqui de baixo, beta. Bom, fazendo o zorro, o ângulo formado aqui embaixo vai ser igual ao ângulo formado aqui em cima, beta, e a soma desses dois vai dar 180. Posso afirmar então que alfa mais beta é igual a 180 graus. Então, qual propriedade eu quero que os senhores destaquem daqui? Que os ângulos adjacentes a esse lado não paralelo são suplementares, somam 180 graus, ok? Bom, se eu pegar agora o trapézio e os 2 lados são paralelos e os outros 2 também forem paralelos, esse trapézio recebe o nome de paralelogramo. Dessa forma, paralelogramo vai ser um quadrilátero que possui 2 pares de lados opostos paralelos, o de cima com o de baixo, o do lado com o outro lado, certo? Se ele possui um par de lados opostos paralelos, a propriedade que eu falei do trapézio vale também para o paralelogramo. Ou seja, esse ângulo aqui de cima, alfa, e esse ângulo aqui de baixo, beta, somam 180 graus, que é a propriedade que vimos anteriormente. Além disso, aparecem novas propriedades referentes apenas ao paralelogramo. O quê? Primeira propriedadezinha. Os lados opostos são iguais, ou seja, o lado de cima é igual ao lado de baixo, o de um lado é igual ao do outro lado. Segunda propriedade. Os ângulos opostos também são iguais. Então, se eu disse que esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também vai ser alfa. Galera, como esse ângulo aqui é beta, esse ângulo aqui também é beta. E aí vale o quê? Alfa mais beta dando 180, alfa mais beta dando 180. Beleza? Terceira e última propriedade. As diagonais se encontram em seus pontos médios. Como assim? Se eu desenhar a primeira diagonal que eu estou colocando aqui em azul, e se eu desenhar a segunda diagonal que eu estou colocando aqui em vermelho, pessoal, esse ponto aqui, ele é ponto médio de quem? Ele é ponto médio da diagonal que está em azul e também ponto médio da diagonal que está em vermelha, ok? As diagonais se encontram em seus pontos médios, mas atenção, algo que o pessoal costuma vacilar e dar mole. No paralelogramo, as diagonais não são iguais. Percebam claramente que a diagonal vermelha é maior e a diagonal azul é a diagonal menor, certo? De boa? Bora! Próximo quadrilátero. Se eu pego um paralelogramo e deixo ele equiângulo, ele vira um retângulo, beleza? Pessoal, então retângulo é um paralelogramo equiângulo. Percebam que os 4 ângulos são iguais a 90 graus cada um, já que a soma dá 360. Então, no retângulo, vale a propriedade do trapezoide e a soma dos ângulos internos dá 360. No retângulo, vale todas as propriedades do trapézio, então os ângulos suplementares ao lados não paralelos vale 180 graus. O que mais? Gente, vale as 3 propriedades do paralelogramo, os lados opostos são iguais, em cima é igual a embaixo, do lado é igual ao do outro. Pessoal, os ângulos opostos são iguais, 90 a 90, e as diagonais também se encontram em seus pontos
médios. Porém, aparece uma propriedade a mais, que vale só para o retângulo. As diagonais aqui ficam iguais. Então, se eu fizer a primeira diagonal que eu estou colocando aqui em azul, se eu fizer a segunda diagonal que eu vou colocar aqui em vermelho, essas duas diagonais são iguais, o que não acontece no paralelogramo. Porém, a terceira propriedade também está no retângulo. Qual é? Aqui é ponto médio tanto da diagonal azul quanto da diagonal vermelha. Certo? Beleza? Próximo quadrilátero. Pega um paralelogramo e deixa ele agora equilátero. Ele vira um losango. Beleza? Losango, então, o que você vai ter? Esse lado de cima é igual ao lado oposto. Esse lado aqui também fica igual e também igual ao lado oposto. Então, ele é um quadrilátero equilátero. Ou seja, os quatro lados são iguais. E todas as propriedades anteriores valem também para o losango. Então, a soma dos ângulos internos, 360 graus. Gente, os ângulos adjacentes somam 180 graus, ou seja, esse ângulo alfa mais esse ângulo beta dá 180. Os lados opostos são iguais, então esse é igual a esse é igual a esse, e também os quatro são iguais. Os ângulos opostos são iguais, ou seja, se aqui em cima é alfa, aqui embaixo também vale alfa. Se aqui do lado é beta, aqui do outro lado também vale beta, e somam 180, alfa mais beta. As diagonais se encontram em seus pontos médios, então eu faço aqui uma diagonal que também vai ser diagonal maior, azul. Eu faço a outra diagonal que vai ser diagonal menor, vermelha. Gente, elas não são iguais no losango, porém, aqui é ponto médio de ambas, tanto da azul quanto de vermelha. Então, todas as propriedades vistas até aqui valem, mas a do retângulo não se aplica aqui. As diagonais não são iguais. Diagonal maior, diagonal menor, certo? Porém, aparecem propriedades a mais, que vale apenas para o losango. Quais são essas? As diagonais são bissetrizes, e isso só acontece aqui. Então, aqui, dividir esse ângulo ao meio, em cima e embaixo. E a diagonal azul, dividir o ângulo ao meio, beta de um lado, beta do outro. Atenção! Aqui não são bissetrizes, aqui não são bissetrizes. As diagonais só são bissetrizes dos ângulos internos no losango. Combinados? Fica atento com isso. Segunda propriedade. As diagonais também são perpendiculares, ou seja, a diagonal maior e a diagonal menor formam um ângulo de 90 graus. Não acontece no retângulo, não acontece no paralelogramo, isso só no losango. Certo? E o último quadrilátero? O último quadrilátero vai ser uma junção do retângulo com o losango. Como assim? Ele vai ser um paralelogramo, equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Bom, nesse caso a gente fala que é um quadrilátero regular, porque tem lados iguais e ângulos iguais. Quem é esse cara? É o quadrado, né, pessoal? Então, o quadrado é o único quadrilátero regular. De boa? E legal nele não tem nenhuma propriedade a mais. Ele simplesmente vai reunir todas as propriedades que falamos na mesma figura. Todas as propriedades? A do trapezoide, que é a soma dos ângulos internos dá 360. Se eu somar os quatro ângulos, 360 graus. A do trapézio, pessoal, os ângulos adjacentes ao mesmo lado somam 180. Então, aqui você vai somar 180. As três propriedades do paralelogramo. Gente, os lados opostos são iguais. Então, em cima é igual a embaixo. Do lado é igual ao do outro lado. Os ângulos opostos são iguais. Então, 90 graus. Opostos, as diagonais vão se encontrar nos seus pontos médios. Então, se eu pegar aqui, fizer a primeira diagonal que está em azul, depois se eu fizer a segunda diagonal que está em vermelho, gente, esse ponto aqui é ponto médio tanto da azul quanto da vermelha. Gente, a propriedade também do retângulo, as diagonais são iguais, então essa diagonal vermelha é igual a essa diagonal azul. As diagonais são bissetrizes ângulos internos, então, esse ângulo aqui é de 45 e esse ângulo também é de 45, assim como o dos outros. As diagonais são perpendiculares, aqui você pode falar que formam 90 graus. Ou seja, o quadrado não tem nenhuma propriedade a mais, simplesmente reúne todas na mesma figura. Combinados? Por conta disso, é comum na matemática a gente falar o quê? Todo quadrado é um trapézio. Mas nem todo trapézio é um quadrado.
Qual o significado dessa frase? O significado dessa frase é, já que todo quadrado é um trapézio, tudo que eu falei para o trapézio vale para o quadrado. Beleza? Mas nem todo trapézio é um quadrado. Ou seja, nem todas as propriedades do quadrado se aplicam a esse cara. Tá bom? Posso falar o quê? Todo retângulo é um paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Em outras palavras, todo cara da frente é o de trás. Mas nem todo de trás é o da frente. Beleza? E por conta disso, eu coloquei o retângulo em cima e o losango embaixo, porque eles estão verticalizados, não vale a propriedade, ok? Porém, existem retângulos que são losangos. Quais são os quadriláteros que são losangos e retângulos ao mesmo tempo? O quadrado. Beleza? Tranquilo? Bom, então a parte teórica é essa. Valeu, galera. Obrigadão pela sua atenção. Daqui a pouquinho tem exercícios, um vídeo para cada exercício e fique conosco. Pessoal, vamos fazer de tudo para que a gente consiga maximizar nossos desempenhos nesse tempo de coronavírus, tá bom? Depende de vocês. Vamos fazer a nossa parte. Valeu, brigadão. Por enquanto é só.